Olá, olá pessoas! Vamos para a prévia da semana 9. Hoje está recheado, hein? Tem bastante coisa legal. No final, os palpites aí que eu vou fazendo no Pick'em. Para quem perguntou qual é o site da NFL, inclusive, é só digitar NFL Pick'em, P-I-C-K, espaço E-M no Google que vai aparecer esse site para vocês. Vamos lá então falar um pouco sobre essa semana 9, menos times de folga que a gente teve na semana 8, né? Semana 8 com 6 times de folga. E claro, o grande destaque é Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Antes da gente começar a falar sobre esses times todos, esses jogos todos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vem com a gente, não custa nada. E se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o like. Quando você deixa um like, aparece uma bolinha de futebol americano, assim, é bem fofo. Clica aí pra você ver, seja no celular, seja no PC. Clique e ajude esse conteúdo a chegar em mais gente. Ó, no final deste vídeo eu vou sortear um Like Plus, tá? Então, para você que quer ter acesso a mais vídeos, você pode assinar, claro, mas eu vou fazer um sorteio no final desse vídeo. Se você não ganhar o sorteio, não fique triste. Afinal de contas, custa só R$ 8 para você saber ainda mais de futebol americano, para você ter ainda mais de futebol americano no seu dia a dia, o dobro de conteúdo, poder participar dos quadros e tudo mais, tá bom? Vamos nessa então, André Vinheta na tela e vamos falar do Game of the Week, que é Bills e Chiefs, claro. Bom, a gente começa com Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. A gente vai chegando na semana 9, todo mundo marcou esse jogo no calendário. Semana 9, que é quase metade da temporada, basicamente, né? São 18 semanas, os times jogam 17 vezes, a gente chega na metade do campeonato. E na metade do campeonato tem o Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, que importa muito em termos psicológicos para os dois times. Kansas City começou 0-2 pela primeira vez aí em bastante tempo. Patrick Mahomes meio que não sabia o que era isso. E aí conseguiu reverter esse 0-2 para 5-3 de campanha. O Buffalo Bills tem 2 derrotas, mas uma delas é contra o New England Patriots. Olho nisso, daqui a pouco eu falo que está em jogo nessa partida, porque não é aquela velha conversa de pode ser que lá na frente se importa pela folga. Tem mais coisa aí, viu? Porque a divisão ficou mais difícil. Patrick Mahomes e Josh Allen se enfrentando mais uma vez. É o 9º confronto entre esses quarterbacks. Em temporada regular, o Patrick Mahomes tem 0 vitórias e 4 derrotas contra Buffalo. E em playoff ele tem 4 vitórias e 0 derrotas contra Buffalo. Ou se você preferir, o Josh Allen venceu todas as partidas contra o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes em temporada regular e perdeu os 4 jogos contra o Kansas City Chiefs em playoff. 4 das últimas 5 eliminações de Buffalo foram contra o Kansas City Chiefs. Foi a grande pedra no sapato, a grande pedra no caminho do Josh Allen dos Bills nos playoffs nos últimos anos, incluindo aquele famigerado jogo de semifinal de conferência que os Bills tinham 13 segundos, poderiam vencer e, bom, apareceu um turkey pelo caminho. Vamos falar da parte estratégica. Qual que é o caminho da vitória para os dois times? Matchups, duelos para a gente ficar de olho. Os Bills precisam pressionar o Patrick Mahomes, porque com a volta do Rashee Rice, tendo o Xavier Worthy, o Travis Kelce, uma sintonia muito boa com o Patrick Mahomes, mesmo não sendo atleticamente o mesmo jogador que outrora, se ele tiver tempo, ele vai punir o Buffalo Bills com certeza absoluta. E é para isso que o Joey Bosa veio para Buffalo. A linha ofensiva dos Chiefs e o Patrick Mahomes, como um todo, né? A gente está falando no coletivo, porque ele solta a bola muito rápido, isso ajuda a linha ofensiva, é a que menos cede pressão na NFL nessa temporada, 22%. O fato do Mahomes soltar a bola mais rápido ajuda nisso com certeza absoluta. Buffalo pressionando bastante o quarterback, top 5 na liga, então vamos ficar de olho neste fator. Lembrando que o Ed Oliver sofreu uma lesão no peitoral, então jogo terrestre de Kansas City contra a defesa terrestre de Buffalo, que já foi problema nessa temporada, inclusive na derrota contra o Atlanta Falcons, é algo para a gente monitorar também. Jogo terrestre dos Chiefs não enche os olhos, né? Há algum tempo. Do outro lado, falando em jogo terrestre, vamos ver a defesa terrestre dos Chiefs, que está na metade de baixo da tabela, não é uma boa unidade contra o jogo terrestre, não chega a ser péssima, mas não é boa, e vai enfrentar o James Cook, que vem de um jogo de mais de 200 jardas, 150 delas no primeiro tempo. O que é o melhor ponto do ataque do Buffalo Bills nesta temporada? Sem dúvida nenhuma é o jogo terrestre, e vem sendo o jogo terrestre com o James Cook. Isso não quer dizer que o Josh Allen não seja um bom quarterback. Esse vai ser um bom termômetro, inclusive, caso o jogo terrestre não funcione contra a defesa do Cis Panuolo. Como que vai funcionar o Josh Allen? Como vai funcionar a dinâmica do jogo aéreo do Buffalo Bills? No final do jogo contra os Ravens, a gente viu o Josh Allen carregando o time no ombro e mostrando porque era o atual MVP. Mas essa foi realmente a única grande partida do Josh Allen este ano. Nada melhor que um jogo contra os Chiefs para mostrar que o MVP ainda está voando baixo nessa temporada. E o que está em jogo, meu povo? Bom, não é mais sobre a folga, é sobre a divisão. Nem o Buffalo Bills e nem o Kansas City Chiefs lideram as suas divisões neste momento. Os Broncos têm aí são o primeiro colocado no NFC Oeste, com uma das melhores defesas da NFL, e um ataque que foi bem na semana passada contra a fraca defesa de Dallas, e o New England Patriots, que venceu o primeiro duelo contra Buffalo em Buffalo no Sunday Night Football, lidera a AFC Leste. Isso não acontece aí
há basicamente 3 anos. Então, 4 anos, né, desde 2021. Então, em meio a isso, vamos ficar de olho porque esse jogo não é só sobre a potencial folga da Conferência Americana, é também se manter vivo na briga pelas respectivas divisões. Vamos dar passada nos jogos aqui, jogos que tem muito em jogo. Vamos falar de Minnesota e Detroit, os Vikings campanha negativa 3-4, volta do J.J. McCarthy em potencial. Carson Wentz, aliás, está fora da temporada e ele não quis sair, né, do plantel, não quis sair do jogo, acabou agravando a lesão no ombro que ele tinha, está fora da temporada. O Carson Wentz não vai ter outra oportunidade na NFL como titular de jeito nenhum, né? Será um reserva como foi nos últimos anos, torcendo pela melhora do cara, não torcer contra, mesmo que ele não seja um bom quarterback mais. Triste o que aconteceu na carreira do Carson Wentz de 2017 para frente, né? Ele que em 2017 estava na briga para ser MVP pelo Philadelphia Eagles. Os Eagles têm a folga da Conferência Nacional naquele ano, inclusive, e o Carson Wentz é parte do primeiro título do Philadelphia Eagles contra os Patriots no Super Bowl 52, por mais que ele não tenha jogado o Super Bowl, ele rompe o ligamento do joelho contra os Rams. E a gente tem também a defesa terrestre de Minnesota, né, que vem tendo problemas nessa temporada, e do outro lado, Jeremy Gibbs e Dave Montgomery voltando de folga. Mais sobre os Lions eu falo num vídeo para os membros. Por que não o Detroit Lions neste ano? Vou analisar as chances de título do Detroit Lions, então assista você que ainda não é membro do Curte Play, Curte Plus, Like Plus. Eu vou manter Like Plus é mais legal. Eu vou manter, eu fiz alguns testes, como vocês viram nessa primeira metade de temporada, né? Muitas mudanças na minha vida, então eu fiz alguns testes. Algumas coisas eu vou manter, outras coisas eu mudei, mas eu vou manter Like Plus. Like Plus é mais legal, né? Like Plus é gostoso de falar. Então, pro Like Plus tem vídeo aí sobre o Detroit Lions 5-2. E aí um outro jogo para a gente ficar bastante de olho é Denver Broncos 6-2 de campanha em Houston, 3-4, campanha negativa ainda para os Texans, mas eles venceram 3 dos últimos 4 jogos e vêm de vitória em casa contra os 49ers. Agora, a defesa de São Francisco sem o Nick Bosa é uma espécie completamente diferente, um animal completamente diferente da defesa dos Broncos, que é a que tem o mais sacks nessa temporada. O Nick Bonita é o segundo jogador da NFL em pressões e a que mais pressiona o quarterback na NFL. Será que essa linha ofensiva dos Texans aguenta o rojão? Eu acho que não. Fique de olho também em Indianapolis e Pittsburgh Steelers. Os Steelers aí em apuros nas últimas partidas, né? A secundária é a quinta que mais toma jarda aérea nesta temporada. É o grande ponto fraco. A linha ofensiva dos Colts está jogando bem. E se não conseguir pressionar o quarterback adversário, a defesa dos Steelers vai sofrer. Daniel Jones tende a ter, na minha visão, mais uma grande partida neste domingo. Jogo armadilha, São Francisco Giants. São Francisco 49ers em New York Giants. O front dos Giants eu acho que poderia ter uma produção melhor do que está tendo neste momento, mas tem talento para punir, especialmente o lado esquerdo da linha ofensiva dos 49ers. Os 49ers são favoritos fora de casa, mas esse pode ser um jogo armadilha. São Francisco pode se embananar nesta partida. Vamos às notícias da semana. Quinta-feira tem Thursday Night Football, estou nessa com o EV, às 9h20. Aliás, aproveite, tá? Daqui a pouco tem mais uma notícia para terminar aqui esse bloco de notícias. Lamar Jackson treinou, deve voltar aí aos campos. O Lamar não joga desde a semana 4, quando ele saiu machucado posterior da coxa contra o Kansas City Chiefs. Aliás, podia ter uma palavra em português para posterior da coxa, né? Em inglês é hamstring. Podia ter uma palavra só para falar isso. Posterior da coxa. Vamos inventar uma palavra? Se você tiver sugestões para posterior da coxa em português, para falar de uma vez, posterior da coxa. Acho que, né? Porque fica parecendo uma palavra em alemão, tão grande que ela é. Posterior da coxa, são 3 palavras. Hamstring é muito mais gostoso de falar que uma palavra só. Então ele voltou aos treinos, deve ir para o jogo. Michael Penix, de acordo com o Raheem Morris, que aliás não parece que vai durar muito tempo em Atlanta, a situação dele é dia a dia. E você ir para o final de semana sem saber se o Michael Penix vai poder jogar é um tanto complicado, né, Raheem Morris? Vamos torcer aí para quando chegar mais perto do final de semana você ter uma definição sobre essa situação. Kirk Cousins foi mal no último domingo, né? Lento, parecia um Pentium 2 processando a defesa dos Dolphins, que não é grande coisa. Aidan Hutchinson renovou o contrato, 180 milhões, 45 de média, 4 anos, com boa parte desse dinheiro garantido, em 140 garantidos. Lembrando, o terceiro jogador da NFL em pressões nessa temporada, não tem 10 sacks, beleza, mas ele contribui muito em pressões. Grande jogador, peça fundamental do Detroit Lions neste ano. Lembrando que o Hutchinson machucou no início da temporada passada, nessa altura do campeonato ele já estava fora aí dos Lions, e isso, claro, pesou, sobretudo na partida contra os Commanders nos playoffs. Falo mais sobre isso no vídeo para você que é membro Like Plus. E o Joe Flacco, no auge dos seus 40 anos, eu sei que panela velha que faz comida boa, mas Joe Flacco está dodói, lesão no ombro, é dúvida para o jogo contra o Chicago Bears neste próximo final de semana, neste próximo domingo à tarde, tá? Mas não parece ser grave. Última notícia, horário de verão. O horário de verão não voltou no Brasil, graças a Deus. Mas eu gosto de sol, eu gosto de ir no bar, 7 horas. Legal, bom para você.
No meu caso, que trabalho com NFL, não é legal o horário de verão aqui no Brasil, porque o jogo começa às 11 horas e termina 2 e tralalá. E aí, ainda mais agora, né? Pô, agora que eu tô mais de noite, não pode voltar esse horário de verão, pelo amor de Deus. Porém, nem tudo são flores, porque o horário de verão acaba nos Estados Unidos nesta semana, neste final de semana. Então, o Thursday Night Football entre Ravens e Dolphins, que eu sei que não é tão apetitoso assim, embora esteja a volta do Lamar como elemento, né? Então vamos ficar de olho nisso. Mas esse Thursday Night Football é o último jogo às 9 horas, tá? Às 9h20. A partir do domingo, você acrescenta 1 hora em todos os jogos da NFL. Então as janelas começam às 3, o famigerado horário do Datena. Eu volto pro horário do Datena, inclusive nesse domingo, pontualmente, tô em Jaguars e Raiders. E aí o Sunday Night passa para as 10, tá? Às 10h20. E o Monday Night Football, obviamente, 1 hora a mais também, passa para as 10h20. Esse era um período que minha vida ficava bastante complicada, porque segunda-feira, e aí o Semana NFL ia para as 7h30, 7h30, o League para as 9h, então, tipo, eu começava a trabalhar 8h30 vendo o tape dos jogos e chegava em casa 10 e tralalá, né? Mas isso pertence ao meu passado. Falando em passado, antes dos palpites, vamos para os momentos históricos, aliás, um só momento histórico. E você, torcedor da Atlanta Falcons, fecha o vídeo agora. Eu acho melhor você fechar o vídeo agora. Bom, se você é torcedor do Atlanta Falcons ainda está assistindo esse vídeo, talvez você tenha tendências sadomasoquistas, porque eu te avisei para fechar esse vídeo agora. Eu sei que isso não ajuda no alcance do vídeo, mas eu tentei poupar o torcedor de Atlanta porque tem Patriots e Falcons e não tem como fugir do Super Bowl 51 no momento histórico, que já é momento histórico, né? Há 9 anos, então a gente já pode falar sobre essa partida, né? Há 9 temporadas, é o famigerado 28-3. Nos passe do Matt Ryan para o Coleman, faltando 8h31 do terceiro quarto, Atlanta coloca 28-3 no placar e New England tem 28 pontos sem resposta. 28 pontos sem resposta e vence a partida. É inacreditável como os Falcons naufragaram neste jogo. Parte mérito dos Patriots? Com certeza absoluta, vou falar sobre isso. Parte demérito do Matt Ryan e do Kyle Shanahan, que não conseguiu fechar essa partida, coordenador ofensivo dos Falcons? Também. Também tem um ponto que na época eu mencionei bastante, que Atlanta marcou no mano a mano o primeiro tempo inteiro. E no segundo tempo estava uma defesa mais cansada. E aí começou a criar separação dos recebedores de New England. E o James White teve grande partida. É com o James White, inclusive, o touchdown do empate. E na prorrogação ele aparece também. E o New England Patriots vence o Super Bowl 51. A maior virada da história do Super Bowl. Estava 28-3, 25 pontos. E a primeira prorrogação da história do Super Bowl também. Temporada 2016. Fevereiro de 2017. Eu sei que tem muita gente que foi dormir e não assistiu esse jogo até o final. Tenho certeza disso, que vai ter muita gente assistindo esse vídeo que lembra que não viu o jogo até o final. E, além do James White, que aliás passou das 100 jardas nesse jogo, recebendo 110, a gente tem 2 momentos que essa partida vira. São os 2 momentos trágicos para os Falcons. Primeiro, o jogo estava 28-12. Depois do primeiro touchdown dos Patriots, que converteu 2 pontos na sequência, New England estava com 8 minutos e 29, bola no campo de defesa dos Falcons, quarto período. Aí vem um fumble forçado pelo Donta Hightower e essa campanha termina em touchdown para os Patriots. Ou seja, de 28-12 vai para 28-20. De repente, depois desse fumble, e assim, muito se fala do Brady, da energia dele, maior quarterback da história, lindo, maravilhoso, tá aqui na prateleira, sempre vai estar, meu quarterback favorito. Eu lembro do Brady pelo menos uma vez por semana, assim, ok, legal. Mas é importante a gente mencionar que se não é esse fumble forçado pelo Donta Hightower, talvez esse jogo teria sido diferente. Não necessariamente a Atlanta teria pontuado naquela campanha, mas poderia ter gastado mais relógio. Então, com 8 minutos e 29, é uma posse. É uma posse. Em um quarto, basicamente, o jogo virou de 28-3 para 28-20, né? E aí, no final também, faltando 2:24, primeira descida, estava 28-20, tem aquela recepção miraculosa do Edelman. E pela primeira vez, uma recepção miraculosa caiu para o outro lado, né? Porque New England foi vítima de recepções miraculosas 2 vezes para perder um Super Bowl. No Super Bowl 42, o David Tyree, e no Super Bowl 46, o Mario Manningham recebendo aquele passe, que talvez seja o melhor passe mais bonito da história do Super Bowl do Eli Manning para o Mario Manningham para vencer o Super Bowl 46 na prática, né? E aquele passe do David Tyree, ele não vence o Super Bowl 42, mas na sequência os Giants anotam o touchdown que daria a vitória. Então, pela primeira vez, o passe caiu do outro lado, né? Ou melhor, não caiu no chão. O Julian Edelman conseguiu segurar a bola e os Patriots acabaram anotando pontos naquela campanha, empatou, foi para a prorrogação, New England venceu
É um dos maiores Super Bowls da história, embora não seja um Super Bowl tão gostoso de assistir se você é um fã neutro, que não tem nada a ver com isso. Eu gosto de assistir porque eu amo Tom Brady, né? Mas se você não tem nada a ver com isso, é um jogo que não é tão parelho. Por isso, eu acho, por exemplo, o Super Bowl 43 melhor, porque o Super Bowl 43 é uma trocação do início ao fim, tem interceptação retornada para touchdown, tem aquele touchdown do Larry Fitzgerald no meio dos dois safeties dos Steelers, tem a recepção do Santonio Holmes no finalzinho, eu acho o 43 melhor, mas eu entendo quem gosta muito do 51, mesmo que não torça para os Patriots, por conta do elemento da virada, que é um elemento nostálgico aí para muita gente. É isso, meu povo, fizemos... Não fizemos, calma aí. Tem os palpites agora, que eu gravo na quinta-feira, essa parte do vídeo eu gravo na quarta, os palpites eu preciso saber quem vai jogar, quem não vai, quem tá treinando, quem não tá e tudo mais. E aí a gente só sabe isso no final da quarta-feira, para dar tempo do André editar, eu mando essa parte antes para ele, tá bom? Então agora, vinheta na tela e a gente vai para os palpites. Bom, vamos aos palpites! Vamos aos palpites aqui, começando com Ravens e Dolphins, é o Thursday Night Football, que hoje você acompanha comigo com o EV. A gente vai de Dolphins hoje, né? Não. Assim, eu acho bem difícil o Miami ganhar esse jogo. Acho que a secundária dos Dolphins é um tremendo problema. O Mark Andrews pode ter espaço no meio do campo hoje, na red zone, olho nisso. E a defesa terrestre de Miami fez um bom trabalho contra o Bijan Robinson, mas a verdade é que na temporada ela não vem tão bem. Acho que tem muito mais esse material humano em Baltimore, que tá com muita gente recuperada de lesão, sobretudo na defesa. Então a gente vai com os Ravens aqui. Bears e... Tô lendo minhas anotações aqui. Bears e Bengals. Cara, difícil. Joe Flacco tá com lesão no ombro, mas acho que ele vai pro jogo. A defesa de Cincinnati é muito ruim. E eu tô um pouco decepcionado com o Caleb Williams essa temporada, para ser muito sincero. Eu esperava um pouquinho mais dele neste ano. Mas, a defesa dos Bengals ela é ruim em basicamente todos os quesitos, né? Pressionando o quarterback, tá sendo uma negação neste ano. O passe em profundidade também não tá entrando. Isso é uma boa oportunidade pro Roman Jones. Só que eu acho que o principal é a defesa terrestre de Cincinnati, né? E os Bears estão correndo bem com a bola, então eu vou com os Bears aqui nesse jogo. Vikings e Lions, falando em defesa terrestre, a dos Vikings teve muitos problemas nas últimas semanas. A gente tem Montgomery Gibbs, os Lions voltando da folga. Acho muito difícil que Minnesota vença essa partida, ainda mais sendo no Ford Field. Lembrando, essas porcentagens aqui são as porcentagens do público, né? Das pessoas no Pick'em da NFL, oficial aqui da NFL. Packers e Panthers também, eu acho tanto quanto complicado que Carolina vença esse jogo. Deixa eu só pegar aqui o Injury Report do Carolina Dickmans. Vamos ver aqui. Tô abrindo aqui agora, tá? Só para checar o Bryce Young. Independente de Bryce Young ou de Andy Dalton, eu acho que vai dar na mesma. O Bryce Young já estava fora, né? E o Andy Dalton, lesão... Nossa, lesão no dedão. Tá feia a coisa, né? Nossa senhora, tá feia a coisa. Deixa eu só confirmar o Bryce Young, porque eu confesso que eu não tinha visto quantas semanas ele ficaria fora. Não, desculpa, ele treinou integral. Eu achava que era 2 semanas que ele ia ficar fora, perdão. Ainda bem que eu vi. Bryce Young volta a treinar. Bom, independente de Bryce Young ou de Andy Dalton, eu vou com os Packers aqui, até porque a força motriz do ataque de Carolina não foi o quarterback nas últimas semanas, né? Foi o jogo terrestre, com o Chuba Hubbard, com o Rico Dottle, principalmente. A gente deve ter uma divisão de carregadas entre os dois. E, aliás, os Packers não estão com o uniforme azul, né, clássico. O uniforme dessa época dos Packers é baseado em Notre Dame. Né? A própria combinação, se é para pensar, só que aí virou verde depois. Aliás, eu vou falar para vocês que se os Packers tivessem essa combinação de cores até hoje, talvez eu teria escolhido torcer para Green Bay nos anos 2000, não para Chicago. Eu acho linda essa combinação de Notre Dame. Enfim, eu acredito que a defesa terrestre dos Packers deva ser o fator fundamental aqui. A secundária dos Panthers não faz um bom trabalho no todo na temporada. Eu não acho que Carolina tenha material humano para defender o passe em profundidade, sobretudo na volta do Christian Watson. Eu vou com os Packers aqui. Broncos e Texans, o fator principal aqui é a ofensiva de Houston, que não sofreu na semana passada, até porque São Francisco não é um time que pressiona muito o quarterback, né? Depois da lesão do Nick Bosa. Então eu vou com Denver aqui, que é o time que mais pressiona o quarterback na NFL e que tem mais sacks na liga. Acho que vai ser muito difícil a vida do CJ Stroud. Em meio a tudo isso, eu vou com Denver, tá? Vamos ver o ataque de Denver nesse jogo, tá? Acho que o grande termômetro aqui é a defesa de Houston, secundária fantástico, o front também. O Will Anderson tá jogando muito nessa temporada. Contra um ataque de Denver que apareceu na última partida, mas contra uma defesa muito frágil do outro time do Texas, que é o Dallas Cowboys. New England e Atlanta, dúvida o Michael Penix, tá dia a dia, como eu falei brincando, sei pro final de semana sem saber se o Penix pode jogar. É complicado, né, até porque o Kirk Cousins está lento até não poder mais. Em meio a tudo isso, o jogo é no Gillette Stadium.
eu vou com o New England Patriots aqui, grande fase do Drake May, e ele tá queimando muito bem as blitzes, né? Um dos melhores quarterbacks da NFL contra blitz neste ano, e o Atlanta é o time que mais manda blitz na NFL, então acho que pende para New England essa questão. Vamos então com a nossa primeira zebra? Rapaz, esse jogo é armadilha, hein? Eu vou com os Giants aqui, o Scarabout tá fora, a gente já sabe disso, tem o Taylor para correr com a bola ainda, o Jackson Dart faz uma boa temporada, e quando ele não tá com o pocket um pouquinho mais limpo, ele tá sendo assertivo aí e tá sendo bem ousado até, eu acho que isso contra a secundária de São Francisco é uma faca de dois gumes, até porque a gente tem jogadores muito bem neste ano, né? O Lenore, por exemplo, tá muito bem lá nos 49ers. É difícil palpitar aqui. A defesa terrestre dos Giants deixa a desejar, mas eu só queria que ninguém se machucasse no MetLife Stadium nesse jogo, né? Porque São Francisco no MetLife Stadium é a receita do caos. Pelo amor de Deus, que ninguém se machuque. Mas é feeling, tá? Eu acho que esse front dos Giants pode incomodar aqui os 49ers. Só checando aqui o boletim de lesões, o que a gente tem sobre o Brock Purdy, tá naquela de sempre, né? O Brock Pudim, latest Brock injury update, cast doubt. Remains limited in practice. Só Deus sabe se vai jogar ou não, né? Treinou limitado. Tô achando que não vai, porque é um jogo fora de casa e ele volta na semana seguinte. Bom, independente de Mac Jones ou Brock Purdy, meu feeling é New York Giants aqui, tá? É aquele tipo de palpite que é totalmente na base do feeling. Aqui eu já vou fazer dois em sequência. O time do Tennessee Titans é medonho, a terceira descida tá muito mal. Eu sei que o jogo era no Sun Stadium, mas os Chargers escolheram um ofensivo um pouco mais saudável, eu vou com os Chargers aqui. E aqui a secundária dos Steelers deve sofrer bastante no mano a mano contra os wide receivers dos Colts. Os Steelers são um dos times que mais marcam no mano a mano na NFL. Defesa terrestre de Pittsburgh que vai sofrer demais também contra o Jonathan Taylor. E talvez a gente veja algumas oportunidades de forçar turnover dos Colts, um dos 5 times que mais rouba a bola do adversário. Eu vou com o Indianapolis e vou com os Chargers. Poucas zebrinhas aqui. Rams e Saints, gente, eu não vou perder muito tempo aqui não, honestamente. Seja o Rattler, seja o Tyler Shook, os dois são horrorosos. Contra esse front de Los Angeles com o Byron Young, com o Verse, vai dar merda, ponto. Então, assim, não tem como imaginar os Saints vencendo essa partida. Os Saints vão vencer um a cada 15 jogos que vão enfrentar os Rams. Pode acontecer? Pode, mas acho muito difícil. Jaguars e Raiders é o jogo que eu comento no Sport TV neste domingo. Estou em Ravens e Dolphins no Thursday Night e voltei ao horário do Datena pontualmente nessa semana, estou em Jaguars e Raiders. A defesa terrestre dos Jaguars faz um bom ano, né? E aí, limitando o Ashton Dante. Secundária de Jacksonville tá roubando a bola bastante do adversário também. Eu vou com Jacksonville aqui, o jogo é no Allegiant Stadium, lá em Las Vegas, mas eu não consigo confiar no time dos Raiders, ainda mais com essas limitações. Aliás, pouca pressão ao quarterback dos Raiders nessa temporada, considerando o material humano que tem à disposição. Reza a lenda que o Max Crosby não vai ser trocado, inclusive. E nos últimos 2 jogos, o Trevor Lawrence, ele teve problemas, né? Pressionado e tudo mais, foram 7 sacks nas últimas 2 partidas. Agora vamos ao vamos ver. Você está aqui para isso, provavelmente, né, Brasil? Vamos falar a verdade. Bills e Chiefs. Engraçado, né? Porque Kansas City tem 4 vitórias em temporada regular, Buffalo tem 4 vitórias, perdão, em playoffs, Buffalo em temporada regular. Difícil, porque como eu falei no início do vídeo, a defesa terrestre dos Chiefs, ela não faz um bom ano. A defesa, mas a secundária sim. Nossa, muito difícil. Aqui é quase um coin toss. Eu vou com Kansas City, que é um time que está com uma fase melhor. Considerando as últimas partidas, o ataque mais completo, a linha ofensiva dos Chiefs faz um bom ano, o Mahomes soltando a bola rápido. O corpo de recebedores dos Bills me passa um pouco de desconfiança nessa temporada. O Aaron Oliver tá fora, então imagino que os Chiefs devam correr um pouquinho melhor com a bola do que o costume. E aí a gente deve ver a lógica invertida. Os Chiefs vencendo na temporada regular e quem sabe os Bills nos playoffs? Não sei. Aqui o Jaden Daniels é dúvida, mas seja ele, seja o Mariota, eu vou com o Seattle Seahawks por conta do front, por conta do trabalho defensivo, a secundária ficando mais saudável de Seattle. Olha nessa defesa de Seattle. E do outro lado, a secundária dos Commanders, para mim, é uma decepção, tá? O McLaurin tá fora, pelo que eu tinha visto, falando em secundária do Seahawks, só mencionando isso rapidinho. O McLaurin tá fora, então menos poder de fogo nos Commanders. O Deebo Samuel, acho que é o Deebo Samuel que a gente esperava, honestamente. Não é mais o Deebo do auge em São Francisco, é a outra opção, né, principal. O jogo terrestre dos Commanders também não tá aquelas maravilhas. Pouco poder de fogo no ataque para enfrentar essa defesa de Seattle, que é muito bem treinado. O jogo é em Washington, né, eu sei, mas
mesmo assim. Aliás, Seattle jogando muito bem fora de casa. Eu vou com os Seahawks. Esse aqui é um Monday Night Football tradicionalíssimo dos anos 90, né? Porque colocava muito Monday Night Football em Phoenix por conta da temperatura. Era difícil ter jogo à tarde e tal. Então a Arizona costumava jogar fora de casa no início da temporada. E aí colocava um horário nobre para eles para compensar muitas vezes, né? Agora não tem mais esse problema, porque o estádio é coberto e de qualquer forma o jogo é em Dallas. Mas só uma curiosidade aqui para vocês. Em meio a tudo isso, eu vou com Dallas, que tem um ataque muito bom, e eu não vejo, honestamente, muito poder de fogo no ataque de Arizona, dadas as lesões do jogo terrestre e tudo mais, para punir essa defesa horrorosa dos Cowboys. Chance de ser um tiroteio aqui nessa partida, vamos ver isso aí. Deixa eu só ver o status do Kyler Murray para completar, como que a gente tá. Deve voltar de lesão, joga na segunda-feira. Então, por incrível que pareça, eu não sei se isso é bom, né? Porque esse sistema não tem nada a ver com o Kyler Murray, como eu já falei algumas vezes. Eu vou com Dallas aqui. Então temos poucas zebras, hein? Tô indo em poucas zebras essa semana, tô mais conservador, fui só com os Giants. É isso, Brasil? É isso. Ah, não, fui com o Berzão. O Berzão é zebra aqui também. 49%, 51%. Bom, é isso. Esses foram os palpites. A gente volta na semana que vem com mais. Espero que vocês tenham gostado da prévia. Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.